Meu filho andou primeiro. Meu filho não faz isso. Você já ouviu ou já se pegou falando alguma frase assim? A palavra sororidade, ela vem de empatia, cooperação, confiança. E existe a sororidade feminina e materna. Hoje o Podclean vai falar sobre isso. Meu nome é Bruna e esse é o Podclean, o podcast da Clean. E hoje eu tô aqui com a Ariana Pereira, que é jornalista e autora do livro Nunca Me Contaram, e também com a Thalita Miranda, que é doula e mãe. Bem-vinda, meninas! Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre quem são vocês primeiro? Vamos lá. Então, como você disse, meu nome é Ariana, eu sou jornalista, eu acabei de lançar um livro sobre as minhas impressões e o meu caminho de maternidade. Eu tenho 2 filhas, a Tereza de 7 anos e a Clarice de 3 anos. Eu trabalho na TV Câmara, eu sou jornalista, sou mãe, né? Sou jornalista e agora meio que estou me aventurando aí por esse caminho de escrever de uma maneira menos objetiva, né? De uma maneira que mostre mais o que eu vivo, o que eu passo e de que forma isso pode encontrar outras maternidades, né? A maternidade eu acho que ela é plural, cada um encontra o seu jeito, mas em alguns lugares elas se tocam, né? E é nesse pontinho aí que eu tô querendo escrever e contar. Bem-vinda! E a Thalita? Que gostoso. Bom, eu também sou mãe do Teodoro, de 10 anos, da Lira, de 8 anos, e atendo há mais de 10 anos, famílias nessa caminhada, desde a pré-concepção, durante a gestação, dando apoio emocional e físico, e no momento do parto, do pós-parto, atendendo como doula. E eu sou pesquisadora também, né? Então, eu escrevo, voltei para a carreira acadêmica, que eu tinha me afastado um pouquinho, e é isso. Quando vocês vão direto, né, para aquela pergunta que a gente precisa fazer. Quando vocês sentiram essa competição feminina na maternidade, como isso afetou vocês? Bom, eu fui criada para não me importar muito com a opinião dos outros, mas, né, todavia, no entanto, eu acho que o meu maior baque quando eu me tornei mãe nem foi com as outras mães da minha geração, foi com a minha sogra. Eu notei assim que ela vem de uma criação diferente da minha, onde ela precisava realmente atender às expectativas das cunhadas, da própria sogra dela, e ela viveu para agradar os outros. E ela esperava que eu fizesse isso também. No entanto, eu fui criada com a ideia de que não existe certo e errado, existe escolhas e consequências, né? Minha mãe sempre me dizia que, na verdade, a gente prepara a cama que a gente vai dormir. Esse era o ditado dela em casa, né? E ela me criou com muita autonomia, muita. E foi incrível ter essa autonomia enquanto mulher, enquanto mãe, mas eu me vi extremamente fragilizada dentro da minha nova família, por não conseguir atender às expectativas da minha... Não ser aceita, na verdade, né? Porque eu nem tinha pretensão de atender as expectativas dela, mas por eu não atender, eu sentia que eu não era muito aceita. E isso me fragilizou muito na época. Mas aí a gente foi aprendendo a lidar, né? Agora, com as outras mulheres que eu atendo, eu vejo que o drama ele é muito mais, né, profundo, assim, porque a competição entre mães, ela vai muito além da própria família, né? A gente percebe isso entre as amigas, na escola e em todos os lugares, não importa mesmo, né? A escolha que a gente acabe fazendo, ela sempre vai vir junto com o julgamento, e isso é muito terrível. Eu acredito que essa competição materna ela é incentivada antes mesmo da maternidade, né? Quando a gente é pequenininha, pelo menos na minha criação ou dentro dos lugares em que eu estava. Porque as meninas são muito mimizentas, as meninas são fofoqueiras, os moleques são legais, a amizade deles... ter amigos homens. Isso, a amizade deles que é bacana. Menina não sabe ser amiga, menina compete. O meu laço é mais bonito que o seu, a minha roupa é melhor que a sua.
Então, assim, eu acho que a gente é socializada dentro dessa competição, né? Desde muito cedo. E eu tava lendo esses dias isso, que é uma estratégia, a gente divide para conquistar. Porque vocês já viram mulher juntas, né? São potências, né? Mulheres juntas, elas conseguem mudar muitas coisas. E não é muito confortável que mulheres juntas, você mesma, Thalita, a gente estava conversando, você vem de um movimento muito feminino, que é o movimento de humanização do parto. Então, quando as mulheres se unem, coisas incríveis acontecem, né? Então, é muito confortável que as mulheres estejam cada uma na sua trincheira, guerrilhando contra sei lá o quê, né? E isso na maternidade fica muito evidente, porque a gente está sensível, a gente está mudando um papel social, a gente está com um neném que a gente não sabe como é que a gente vai cuidar. E aí o seu neném, eu passei muito isso com a Tereza, e nem era tanto, não é tão escancarado. Às vezes é muito detalhe. A Tereza só chorava. Nossa, mas o meu dorme super bem. Gente, isso derruba o ser humano. Quando você passou a noite sem dormir, não, o meu dorme no berço desde o dia 1. E a minha dorme comigo até hoje com 8 anos, 7 anos, né? Então aí você cai nessa comparação, porque eu acredito que um filho também é um projeto. Puxa, meu projeto tá falido. Então é 2 vezes, né? Eu estou falindo como mãe e o meu projeto de ganhar ou de vencer em algum lugar também está falido. E aí na maternidade isso pega em lugares muito difíceis, que é um momento que você está frágil, um momento que você precisa de amparo, e aí tem uma sogra competindo, tem a minha mãe dizendo que ela me criou muito melhor, que ela fazia assim e dava certo comigo. Então é um terreno muito complicado e num momento que você precisa mais do apoio do outro, né? Eu costumo dizer que eu percebi todo esse engodo que nos colocaram há pouco tempo. Pouco tempo assim, né? Depois de ser mãe, eu acabei caindo nesse lugar aí, que a gente precisa dizer que tá dando certo, que eu tenho sucesso, né? E aí, depois que eu entendi essa história que nos contam, né? Pra gente ficar sozinha, pra gente não se unir a outras mulheres, pra gente não falar dos nossos problemas, que a gente ouve isso da mãe e da avó. Quando a gente desperta e se une, você fala, é muito melhor assim. A gente consegue conquistar muito mais coisas. Não é ir mais rápido, a gente vai mais longe mesmo. Eu vejo essa competição bastante em ambientes digitais e virtuais, né? Quando a gente não tem cara, né, não tem dono, então a gente fala o que quer e acha que pode falar o que quer. Vocês sentem isso também ou vocês acham que no dia a dia ali também surge essas situações de comparação, de dizer que, né, eu sei fazer melhor que você? Eu acredito que a internet ela tem 2 faces, né? Ela aproximou muito as pessoas, pro bem também. Então, eu lembro que durante as minhas gestações, mesmo eu não saindo muito de casa, mesmo na pandemia, quem foi mãe na pandemia, né, onde não tinha muito contato, a internet ajudou a gente a ter grupos de debate, grupos de estudo, grupos de apoio. Então, a gente consegue encontrar os iguais ou os diferentes e celebrar as diferenças também e perceber que tá tudo bem, essas diferenças, mas tem esse outro lado que é muito forte também, né? Então, a gente tem contato com um número muito maior de haters, de pessoas que se escondem atrás do anonimato para expurgar ali todo tipo de frustração, de ódio, e isso é muito escancarado, sim. E hoje, na era digital, os nossos filhos têm tido acesso à internet cada vez mais cedo, e eu acho que a gente precisa tomar essa consciência para, inclusive, saber protegê-los, porque não são só mães que são, né, bombardeadas com todo tipo de comentário e expectativa, mas os jovens também são, e todos nós saímos perdendo nesse contexto. Sim, eu acredito que a internet, ela lança luz, assim, ela dá mais visibilidade a uma coisa que já acontece, né? Então, eu acredito que essa competição, ela existe aqui no mundo real, talvez não consciente, e é aí que é mais perigoso, né? Porque não é uma coisa, olha, eu estou me amostrando. Não é isso. É também. E aí a internet joga isso para um lugar porque você vê um recorte.
E no recorte, a vida é maravilhosa. Olha, com 5 anos o Enzo está andando. 5 meses o Enzo anda. Nossa, mas eu desfraudei com 1 ano e meio essa criança. Faço higienização natural, nunca uso uma fralda. E aí a gente se compara, né? A gente olha aquilo e fala do nosso recorte, do nosso lugar. A gente olha aquele pedaço e fala, nossa, eu estou fazendo tudo errado. Tudo errado. E ninguém faz tudo. Tudo é muita coisa, né? Nem tudo certo, nem tudo errado. Tudo é muita coisa. E aí fica mais escancarado, porque você tem que aparecer. Então você comenta, nossa, que legal que o Enzo anda aos 5 meses. A Valentina andou com 3. É bom, né? E aí, aí a mãe do Paulo, que tem 1 ano e está engateando de bunda, fala, nossa, fracassei. Eu acho que a internet coloca isso em holofotes, coloca isso em outdoors. Olha, tá aqui. Que talvez as nossas mães também competiam, mas era ali, né? Era ali no bairro, era ali num lugar mais fechado. Quando você compara com um lugar muito diferente, muito distante, é cruel. Eu acredito que seja cruel. Eu passei muito por isso, mas porque eu também me comparava, né? Eu lembro que uma vez, nossa, foi trágico isso. Eu saí com 4 amigos, 3 amigos. A gente era amiga, a gente engravidou mais ou menos no mesmo período. A gente passou por essa gravidez mais ou menos no mesmo período. E os 3 nenéns dormiam no shopping. E a Tereza, misericórdia, a Tereza chorava, não tinha uma posição que essa criança ficasse. E eu lembro que eu entrei no fraldário arrasada, assim, mas acabada. Falei, meu Deus, eu pari uma capirota. E entrou uma outra mãe com uma criança, tipo, ela tinha feito cocô, gente. Onde podia ter cocô naquele neném? Tinha. E eu olhei, eu acho que esse olhar da mãe também, para além da competição, quando a gente olha e se encontra, é mágico. Aí ela fez assim, e a gente ficou amiga ali no fraldário, sabe? Então, da gente também criar conexões, que é totalmente possível e bonito, né? Isso é sororidade, né? Isso. Essa troca de olhar, de se reconhecer, de saber que ainda que a gente não esteja passando exatamente pela mesma coisa, até porque a gente nem sabe dos processos de cada um, a gente consegue em algum lugar se reconhecer nessa ideia de que a gente tá tentando e tá tudo certo. Dando o meu melhor. Cada mulher, ela deve ter como parâmetro ela mesma. Tem pra mim, né? Então, acho que se existe alguma competição, ela tem que ser a gente tentando ser melhor a cada dia, mas entendendo que vão ter dias que a gente não vai ser também, e que tá tudo bem, e fazer essa caminhada, assim, né? Da autoavaliação. E celebrar mesmo essa ideia de, estamos todos no mesmo barco. Eu lembro de uma situação. O olhar, ele pode acolher, mas ele também pode, né, ser uma chibatada. E aí eu lembro de um olhar muito julgador, né, uma situação que meus filhos estavam num restaurante, num hotel e tal. Meus 2 filhos estavam sentados no chão, comendo batata frita. E outras crianças sentadas na mesa e comendo. E aí uma mãe me olhou assim pra mim, sabe? Puxa, você não consegue nem fazer seus filhos sentarem na mesa para comer? Porque não precisa nem dizer, né? A gente entende. Aquele dia eu falei, caraca, como pode ser destrutivo isso, né, pra gente? E ao mesmo tempo, eu já passei por várias situações assim, que você olha pro lado e fala, amiga, te entendo. Força. Tá difícil, você quer ajuda? Né? Posso estar aqui toda enrolada, mas você quer ajuda? Vocês acham que isso pode afetar a nossa saúde mental? Ah, totalmente, né? Totalmente, porque você não vive no seu agora, no seu presente. Você tá vivendo num presente de outra pessoa, no futuro de outro ser humano. Você não se encontra. E eu acredito que não tem nada mais saudável para um ser humano do que ele conseguir se olhar e se encontrar dentro daquilo que ele tá vivendo. E quando você se compara, você vive numa ansiedade, que é a doença, né, que a gente vive hoje em dia, que é a ansiedade. Você nunca vai conseguir ficar, ufa, estou em paz. Vai sempre uma procura, uma busca. E aí não tem cabeça que
que aguente, né? Com certeza. Nós somos seres sociáveis, né? Então a gente precisa dessa sensação de ser aceito no nosso grupo, na nossa comunidade. E se para todo lado que a gente olha, cada ação que a gente faz, a gente recebe julgamentos negativos, isso vai afetando a nossa segurança de agir e vai tornando a gente mais inseguro, e com essa insegurança a gente se torna vulnerável, porque daí a gente já não consegue mais, né, assumir a rédea da nossa vida sem antes tentar ser validado. E a gente não vai encontrar consenso, porque, né, o que alguns validam, outros não validam, então isso vai congelando a vida das pessoas e vai colocando elas num buraco. E hoje é isso, né? As pessoas, além de muito ansiosas, são muito depressivas, são muito solitárias, ainda que elas estejam em grupos. Todo mundo quase se sente só. E isso afeta demais, né? Seres que deveriam viver bem porque em você harmonia. fica performando o tempo inteiro, né? Uhum. É muito difícil você sustentar um personagem o tempo inteiro. Então a saúde vai de arrasta pra cima, né? Pra ser... A gente pode tentar ajudar algumas mães? Vocês criaram algum mecanismo para interromper essas competições, essas comparações? Como é que vocês lidam com isso para que isso não interfira? O meu mecanismo é o meu livro. Quando eu me deparei com a maternidade, eu falei, não dá pra mascarar que isso aqui é só maravilhoso, é incrível. Puxa, sem dúvida, é incrível você criar um ser humano, mas tem um preço. É um preço, sabe? É um preço e alto. E as pessoas precisam entender que existe esse preço. E aí o que eu fiz foi escrever. Olha, é maravilhoso, mas ficar uma noite sem dormir não é essa maravilha aí, não. Né? Aí a gente, tipo, as músicas românticas, vou velar o seu sono. Velar o sono de alguém é muito cansativo e exaustivo. Então, o meu mecanismo foi, vou escrever sobre isso aqui, doa quem doer. Vai doer em mim, vai doer em quem lê. Muitas vezes tem gente que chega em mim, mas você reclama demais, né? Você reclama, né? Sim, eu reclamo e eu vou reclamar mais. Lidem com isso, sabe? É maravilhoso, é o maior amor do mundo, mas é também a maior dor da vida. É um despedir-se de mim todos os dias e tentar me encontrar todos os dias. Tem um preço, é maravilhoso. Eu aconselho que quem quer ter filho tenha, porque é uma coisa linda. Mas quem não quer, não mexe com isso não. Não mexa. Então, o meu mecanismo de defesa é esse, é falar como me sinto. E pelo livro, eu acho tão bonito deixar que outras pessoas falem, sabe? Ouvir outras pessoas. Eu acho que o ponto é esse, né? Sempre manter um posicionamento, porque quando a gente se coloca a todo momento num processo de desconstrução, a gente inevitavelmente influencia o meio que tá em torno da gente. Uhum. Então, né, eu acho que é difícil a gente querer mudar os outros, mas quando a gente consegue entender que as minhas ações, elas precisam ser, né, anticapacitista, racista, antigordofóbico, então todos, né, assim, as questões sociais que tentam massacrar as diferenças e as minorias, a gente precisa refletir, desconstruir e se posicionar. Se posicionar no nosso grupo, na nossa família, entre as nossas amigas. E a outra, né, ferramenta que eu uso muito no meu trabalho são formar grupos mesmo. Então, os grupos de apoio, né, voltado para a paz, para a parentalidade, para a maternidade, eles são um lugar riquíssimo nessas trocas. Quantos relatos eu já não tive de mulheres que falavam, gente, olha, aqui eu me sinto livre para trazer questões que eu não tenho coragem de abrir nem com a minha mãe, às vezes. Isso que você falou é muito importante. Tenham grupos, né? Tenham grupos de mulheres que passam por isso. Eu acho uma coisa incrível você ter um grupo de amigas que tem filhos mais ou menos da mesma idade. Porque são vários assuntos que ficam inconclusos, né? Porque você tem que socorrer uma criança. Todo mundo se entende. Mas assim, esteja aberto a isso. Com o coração aberto, com sinceridade. Olha, meu filho não dorme, meu filho não come. Olha, não desfralda. Vamos nos acolher, sabe? Isso é muito poderoso, né? Muito, muito. Eu acho que para mim, coisas simples como abafar as vozes que me fazem mal me ajudaram muito a seguir. Então, sim,
tá ouvindo coisas, tá ouvindo gente que não tá acrescentando, que tá tornando mais difícil, abafa. Você não precisa estar nessa relação. E eu não tô falando só da internet, eu tô falando de relações pessoais mesmo, familiares. Porque às vezes é difícil você silenciar um familiar. Tá difícil pra mim, mãe, eu não avó. quero estar perto. Então abafa, pelo menos momentaneamente, até eu me sentir mais segura, mais confiante na minha maternidade. Depois a relação pode até voltar. E eu sou uma das maiores entusiastas de criação de grupos de mães, de mulheres. Eu devo ter uns 10 grupos. E os grupos salvam vidas de mulheres porque eles previnem depressão, previnem ansiedade. Identificam também para poder tratar. Eles te causam uma sensação de bem-estar, que você não tá sozinha. Sim, com certeza. E é aquela história, né, de dance como se ninguém tivesse te vendo, né? Eu tenho pra mim, assim, quando eu tô num contexto social, onde eu preciso tomar uma atitude com os meus filhos e tem uma plateia, eu simplesmente ignoro essa plateia e penso, o que eu faria aqui, né? Que atitude eu teria se ninguém estivesse olhando? E é a que eu tenho. Porque a gente fica, né? Tá fazendo birra no mercado. E aí você quer repreender só para os outros ver que você, né? Não tô sendo permissiva. Não tô sendo permissiva, quando na verdade você quer acolher. Sua criação com o teu filho é outra. A gente não precisa mudar a forma com que a gente lidaria no nosso coração só porque tem ali a expectativa dos outros, né? Isso é muito importante. Para finalizar, eu queria falar sobre a mãe perfeita, né? Essa falsa mãe perfeita, a boa mãe que nos entregaram e falaram: vai lá, seja ela e performa da melhor maneira possível. A gente precisa, você já faz isso com os textos, você deve fazer isso presencialmente com as mulheres. A gente precisa falar mais sobre isso, que a gente erra, que a gente acerta, que a gente sofre. Eu acredito que falar, sim, mas para além do falar, é ouvir. Eu tô muito focada nessa coisa do escutar, sabe? De escutar, uma escuta de verdade, de ouvir o outro. E falar, vamos falar. Ontem eu lancei o livro e eu falei, nós vamos falar. E nós vamos falar incansavelmente. Enquanto tiver alguém para escutar, eu vou falar. A gente tem que falar, tem que dar espaços para falar. Numa dessas rodas de Puépera, uma moça bem jovem, assim, com um neném de uns 2 meses, que estava com problema para mamar, ela falou, eu tô com muita dificuldade. E quando eu choro perto dela, todo mundo fala, não chora, o neném vai sentir. Eu falei, pois bem, eu chorava e a lágrima caía no rosto da minha filha, chore. Sabe, uma mulher tem que dar permissão para outra. Para sentir, né? Para sentir, para falar, para ser. Então, mais do que só falar, a gente precisa também ser um lugar onde o outro possa falar. Onde o outro vai ser ouvido. Que o outro olhe e fala, Sabe o olhar que eu tive lá no fraudário? A gente tem que ser esse olhar pro outro. É difícil, claro que a gente julga. Não tem ninguém anjo aqui, sabe? Sim. Puxa, mas nossa, essa criança, né? Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Mas da gente também segurar nossa ondinha e acolher o diferente do outro, sabe? Enfim, acolher as maternidades. Eu acho que é falar, sim, sobre a minha maternidade, mas também estar disposta a ouvir as outras maternidades. Eu acho que é uma troca. A gente precisa desses lugares de troca. Eu acredito também que ter contato com a diversidade, com outras realidades, ajuda muito a gente a entender que tudo é questão de contexto. E aí foi aquilo que eu falei no início, né? Não tem certo e errado, tem escolhas e consequências. Quando a gente tenta agradar os outros, isso tem um benefício, mas tem um custo. E quando a gente escolhe não querer agradar os outros, igualmente, isso tem um benefício, isso tem um custo também. E, na verdade, cada um vai escolher aquilo que faz mais sentido, eu acho. E todo mundo tem que ter esse espaço para ser aceito dentro das próprias escolhas. Então,
a maternidade dela não existe, porque, na verdade, cada qual vai sentir que delícia que é né, e o desprazer também das próprias atitudes. E aí os grupos servem para isso. Sim, cada maternidade é única porque cada filho é único, né? Até irmãos, cada um é único. Não dá para você balizar todo mundo pelo mesmo, né? Meninas, muito obrigada por esse papo. Conseguimos, eu acho que, mostrar aspectos diferentes, mas que a gente consegue dizer que a gente está construindo essa nova geração de mulheres que se olham no olho, que às vezes ainda se julga, sim, a gente precisa falar disso, né? Eu preciso tomar para mim também essa responsabilidade, mas que a gente consegue se olhar no olho e ter uma empatia, de falar, olha, precisa de ajuda? Acho que é isso, né, que a gente está querendo construir aqui. Nossa, sim. Muito obrigada. Obrigada. São reflexões que ficaram aqui, mas que a gente deve pensar diariamente, inclusive nas nossas atitudes diárias. Não só apontar o dedo, mas olhar para que às vezes a gente também tenha apontado o dedo. E eu queria te fazer um convite para você elogiar uma mãe, para você acolher uma mãe, porque você não sabe o que ela está passando. Muitas vezes a gente não conhece as outras. Até o próximo podcast.